Gratidão, Xande de Pilares, agradecendo a sua trajetória, as suas conquistas. E a professora Aruso acaba de chegar, que bom. Seja muito bem-vinda. Olha, a Adriana também está com ela aí, olha que legal. Adriana, você já vai entrar ao vivo aqui conosco. Vou baixar essa música aqui agora. Oh, é a gratidão. Muito bom. Vamos lá ver, vou aceitar, vou dar aqui uma boa noite. Seja muito bem-vindo, exatamente, comecem a clicar por aí nos coraçãozinhos para que venha muita gente. Ô, querida Adriane, que aceitei. Ai, que bom te ver por aqui. Primeiramente, quero me parabenizar por ser vovó, novamente. Né? Pois então, que delícia! O Pedrinho, o Pedro, também conhecido como Pepe, que seja muito bem-vindo, que viva assim, maravilhosamente bem, esse amor todo que a família tem por ele. Viu? Parabéns, isso é muito legal. Eu Você sei sabe que o Pepe tem uma irmãzinha de 1 ano e 9 meses. E foi a irmãzinha que pôs o apelido, porque quando a gente pergunta como é o nome do seu irmão, ela responde Pepe. E aí ficou. Já ficou eternamente. Já o meu nasce... filho, quando nasceu, chorava, gritava. E na televisão, em Berlim, na Alemanha, passava aqueles filmes japoneses do Godzilla. Então, o menino ficou até hoje com 35 anos, a família toda aqui no Brasil, e lá na Alemanha, é o Godzilla. E aí, outro dia ele disse, meu pai, você é a única pessoa que eu aceito que me diga Godzilla. Não deixo ninguém. Mas, querida, estou aqui de casa nova, ainda vazia, porque os móveis não chegaram, iam entregar às 10 da manhã, até agora não. Então, você está ouvindo aí um pouco o que é, tá? Isso. Não se aflija, você quem está nos assistindo, que esse eco é normal. Eu vou procurar me aproximar mais aqui do celular, a título de que esse eco não interfira no nosso bate-papo. Tá legal? Perfeito. E hoje o nosso papo, que você muito bem sabe, são as incongruências na comunicação. E agora pela tarde alguém me perguntou, me dê um exemplo. E eu disse assim, é alguém lhe dizer assim, eu te amo, e fazer um tipo, eu te amo, mas sabe? Será que está mesmo? A tua também travou um pouquinho. Eu pensei que fosse a tua, agora é a minha. Bem, vamos lá. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora parece que deslanchou. Então eu dei o exemplo, a pessoa chega em alguém e diz assim, eu te amo, mas faz uma expressão fria, chata, tipo, sabe? Tem que haver algum carinho no olhar, alguma alegria. Não é que eu digo a alguém, eu te amo, e olha assim, com uma expressão facial. Então a incongruência vem exatamente daí. E eu quero que você nos dê aquela aula que você está habituada sobre isso. Esteja bom. Imagina, nós vamos trocar figurinhas aqui, isso sim. É exatamente esse exemplo que o professor Arroio traz para a gente, não é? O que a gente deve buscar na nossa comunicação é a congruência, ou seja, coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu demonstro com a minha linguagem corporal. Se eu digo eu te amo, com uma cara assim de eu te amo, ninguém vai acreditar nesse eu te amo. Se eu digo o contrário, não, eu não gosto de você, mas, né, o meu rosto, o meu corpo, minha entonação dizem o contrário, a grande verdade é que o nosso corpo não consegue disfarçar muito as verdades da nossa comunicação. E o bacana é que os estudos mostram que entre a linguagem falada e a linguagem não verbal, que compreende a nossa linguagem corporal e mais o ambiente também, o predominante é a não verbal. Quando há qualquer incongruência, as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas podem perceber do que nas nossas palavras. Então, quanto mais congruência a gente conseguir ter na comunicação, quanto mais o nosso corpo falar as mesmas coisas que as nossas palavras dizem, melhor vai ser a nossa comunicação. Muito bem. E você acredita que se pode treinar isso? Sim, sim, com toda certeza. Muito embora a gente sempre deva buscar a verdade na nossa comunicação. Então, a primeira coisa que eu digo nos meus treinamentos, e eu tenho certeza que você também, é assim, nunca deixe que uma técnica se sobreponha ao seu jeito de ser. Então, em primeiro lugar, tem que ser você mesmo lá na frente de um público. O jeito de ser
do Anthony Arroyo, o jeito de ser da Adriane Werner são completamente diferentes. Se eu for copiar o seu jeito de ser, você imagina eu começar uma live dançando e dizendo toda alegre, olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Não vai ser congruente, porque não é meu jeito de ser. E eu adoro quando você faz isso. Só que isso é a sua carinha, é o seu jeito de ser. Então, a congruência já começa por aí. Nós temos que descobrir a nossa essência, o nosso estilo. A programação neurolinguística, por exemplo, que é uma das teorias tão usadas hoje em dia nos cursos de oratória, fala muito sobre a modelagem. Então, nós temos algum ídolo, alguma pessoa que nós admiramos demais pela comunicação, e a tendência é de que a gente copie algumas coisas dessas pessoas. Não há problema profundo nisso. O problema é quando a gente se abandona para simplesmente modelar. Quando a gente deixa a nossa essência para tentar adotar um jeito de ser que não é o nosso. Aí a incongruência fica explícita na comunicação e a nossa comunicação não é genuína. Então, em primeiro lugar, buscar a nossa verdade. Qual é o nosso jeito de ser? Por exemplo, na comunicação corporal, algumas pessoas são mais ilustradoras do que outras. Algumas praticamente quase nem gesticulam. E algumas não conseguem falar se não estiverem com as mãos livres para gesticular. Então, se eu não sou muito ilustradora e eu tento ser, isso não vai ficar natural na minha comunicação. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho a tendência de falar muito com o corpo, com o rosto, se eu faço caras e bocas e a situação me exige uma comunicação mais retraída, isso para mim vai ser uma dificuldade. Então, primeiro passo, ser você mesmo. Encontrar o nosso jeito de ser. Quer modelar alguma coisa em alguém? Algumas características. Então, eu gosto disso no William Bonner. Eu gosto disso no Arroyo. Eu gosto disso no jeito do Cid Moreira. Eu pego pedacinhos de cada um, mas sempre a partir da minha essência. Porque senão a nossa comunicação não fica verdadeira. Congruência já começa por aí. Então, o primeiro passo eu acredito que é esse. Reconhecer o nosso estilo. E aí sim, você pergunta, a linguagem corporal pode ser treinada? Sim. Eu acredito num caminho de 4 passos para a gente ter uma comunicação mais assertiva. Então, o primeiro dele é totalmente intuitivo. Algumas pessoas dizem assim, é a fase do não sei e não sei que não sei. Então, eu vou lá e faço do meu jeito. Se está certo, se está errado, eu não sei. Eu chego lá e faço do meu jeito. Aí, eu começo a tirar do automático e trazer para o processo consciente. Eu chego num segundo momento, num segundo degrau, que é o eu não sei e eu sei que não sei. Então, isso me causa algum desconforto. Eu começo a perceber a minha linguagem corporal, eu percebo os meus vícios de linguagem, essas coisas me incomodam e a minha comunicação não fica natural. No terceiro momento, é aquele momento da assertividade. Eu sei e sei que sei, sabe? Então, é o momento em que a gente está totalmente consciente na comunicação. O grande risco é não ter naturalidade nessa fase, porque aí todos os meus gestos são conscientes, todas as minhas palavras são conscientes. São aquelas situações em que a gente mede muitas palavras para se comunicar. E o quarto degrau, que eu acredito que é esse que todos nós almejamos, e talvez nenhum de nós chegue nele, porque a comunicação é sempre um processo e a gente sempre pode melhorar. O quarto degrau é aquele em que eu sei e nem preciso me lembrar que sei, porque eu consigo novamente voltar para o intuitivo e me soltar sem precisar ficar pensando se estou fazendo o gesto correto, se estou falando as palavras corretas, se estou pronunciando os plurais, porque aquilo já volta a ser natural em mim. Só que um natural muito mais lapidado, um natural muito mais processado, muito mais trabalhado. Eu acredito nesse caminho, para não perdermos a congruência. O Paulo Sérgio Carneiro está pedindo aqui um exemplo, como se fosse um discurso ou algo parecido. Então, eu vou falar um e você fala outro. Por exemplo, a pessoa está conversando, gesticulando e de repente comenta: que lua tão linda, e olha para o chão. É uma incongruência, haja vista, a lua está aqui em cima. E é nessa hora que a credibilidade do cidadão, da cidadã que está se expondo, acaba. Porque no nosso inconsciente, você sabe bem que é assim, estamos habituados com essa
com esses gestos do corpo. É natural. Se eu falo do sol, da lua, eu olho para cima. Se eu falo em Deus, eu aponto para cima, não vou apontar para baixo. Então, essas pequenas coisas, lembrando que nós devemos ser do jeito que nós somos, eu trabalho muito isso também, é lapidar a pedra bruta e não querer mudar. Modelar faz parte. E, na verdade, quando me pergunto, professor, o que é modelar? É copiar. Só que você não copia o outro 100%. Você pega aquilo que lhe atrai, adapta para si mesmo e começa a fazer o teu trabalho do teu jeito. Então, esse exemplo, olho para a lua e falo que grama tão bem tratada, estou olhando para cima, está tudo errado. Eu sei que são exemplos grotescos, mas é exatamente assim que as pessoas podem entender melhor. E agora dê um exemplo você também aqui para o Paulo Sérgio Carneiro. É o exemplo mais clássico, é a dificuldade que todos nós temos para dizer sim, fazendo que não com a cabeça. Você consegue dizer sim fazendo assim? Fica muito difícil, porque a gente precisa pensar muito. Dizer que não, fazendo que sim com a cabeça, é muito difícil. Agora, tem um exemplo de verdade, que os meus alunos vão lembrar, que eu sempre cito esse exemplo nos meus cursos, nos meus treinamentos, que foi o final de um debate de candidatos à presidência da República, muitos anos atrás, em que um dos candidatos começou a fazer a sua despedida, que foi completamente incongruente na sua comunicação, porque trouxe uma emoção decorada, trouxe uma emoção que não era verdadeira. Então a pessoa começou dizendo assim, eu quero agradecer a Band que está proporcionando esse debate, a todos os profissionais da imprensa, aos meus colegas debatedores que conseguiram manter esse debate em alto nível, mas nesta despedida eu quero mesmo falar da importância da família. E falando da família, eu me lembro da figura do meu pai. O meu pai era feirante, vendia fruta na feira. E sabe ele fazia uma carinha de quem estava chorando, mas que não era de verdade. Então todo mundo olhava e dizia assim, emoção fabricada. Então é bonito a gente expressar emoção quando fala. Se a emoção brota ali, a gente não deve sufocá-la. A gente deve expressar. Nossa, quantas vezes a gente vê pessoas fazendo um discurso e chorando no discurso, fazendo uma pregação religiosa e vindo as lágrimas, defendendo uma ideia e colocando o coração naquilo. É importante a gente colocar emoção, só que a emoção tem que ser verdadeira. Então não adianta você pegar um discurso escrito e sublinhar uma frase ali e dizer, neste momento eu vou chorar. Porque não vai ser de verdade. Vai faltar congruência. Claro, eu acredito, inclusive, Adriane, que quando nós estamos com a emoção aflorada, em momentos que estamos nos expondo, estamos emocionados, eu falo da emoção real, não há necessidade nenhuma de técnicas de oratória, porque a emoção supera toda e qualquer dificuldade que você possa ter. É sendo do teu jeito e sendo real. Isso. E quando a emoção é verdadeira, as pessoas se emocionam junto com a gente. Imagina, por exemplo, um discurso de formatura, em que lá no meio do discurso, o orador engole seco, engasga numa palavra. As pessoas vão se emocionar junto com ele. Agora, se ele põe ali, nesse momento aqui, eu vou fazer uma pausa dramática, não vai ficar natural. O Paulo nos pergunta ali, e os atores? Os atores trabalham muito para isso, justamente buscar congruência. Os melhores atores conseguem mais congruência, conseguem mergulhar na personagem, viver a vida da personagem. Aquele livro mais básico de todos sobre a comunicação corporal, a comunicação não verbal, e que eu acho uma delícia de ler, que é O Corpo Fala, do Pierre Weil, ele, lá pelas tantas, o autor nos diz assim, pode ser o melhor ator do mundo, em algum pedacinho do seu corpo, a sua verdade vai estar exposta. Alguma coisa na nossa linguagem corporal fala a nossa verdade. E, normalmente, essa alguma coisa são os nossos pés. O mais difícil de disfarçar na nossa linguagem corporal são os pés. Os pés nos denunciam sempre. Porque a gente lembra de cuidar da face, a gente lembra de cuidar do gestual. Muitas vezes a gente segura o gestual, amarra uma mão na outra, põe a mão no bolso, mas os pés a gente não lembra deles. Então fica daquele jeito andando para lá e para cá, parece que o chão está quente, movimentos pendulares, são o que mais denunciam, especialmente a nossa inquietação na comunicação corporal. Aliás, não sei se você concorda com isso, mas há quem diga
Quando nós adentramos um salão de festas e há por ali homens e mulheres se interligando com os olhares, e quando você perceber, no caso do homem, que uma mulher está sentada, mas os pés estão virados em sua direção, é porque está sinalizando inconscientemente que ela tem interesse em conhecer. Será verdade isso? Eu acredito. Eu acredito justamente porque a gente não fica se policiando o tempo todo. Esse mesmo livro fala muito sobre essas coisas, né? O pé está apontando para a porta, de vez em quando a pessoa olha para a porta, parece que ela está ali inconscientemente buscando uma rota de fuga. Na paquera, por exemplo, a linguagem corporal da paquera é linda de morrer, né? A pessoa, eu, por exemplo, hoje estou aqui com o pescoço exposto, puxei o cabelo todo para um lado só. Uma das coisas que as pessoas fazem no momento de paquera é expor a jugular. Isso tem razões lá na Idade da Pedra, porque é a nossa área mais frágil, mais vulnerável do corpo. Então, no momento em que a gente se permite expor a vulnerabilidade, está dizendo, olha como eu confio em você, né? Estou me expondo inteiro, estou me expondo inteiro. Então, é muito bacana a gente estudar essas questões da linguagem corporal, né? Olha só, Arroio, o Aldo está pedindo para você mandar um abraço para a mãe dele, porque ela é sua fã, Dona Clarice. Dona Clarice. Um abraço para a Dona Clarice aqui. Vamos os dois mandar aqui um grande abraço à Dona Clarice, que está lá em Pernambuco, junto com o Aldo. O Aldo é um empresário que atua muito por lá e que gosta muito do nosso trabalho. Fico muito feliz, meu caro Aldo, um grande abraço para você também, para a tua mamãe Clarice. É sempre bom tê-los aqui conosco. Está vendo aí? Continua, querida, falando sobre a incongruência. Então, eu adoro estudar essas questões de linguagem corporal, de a gente conseguir dizer a mesma coisa com as palavras e com os gestos. Eu trabalho muito nessa ideia de naturalidade. Então, eu digo muito para os meus alunos, para os meus mentorados, que a linguagem corporal, quando a gente está sendo verdadeiro, basta que a gente deixe que ela aconteça. Então, não pensar muito nos gestos. Se a gente for falar de algo grande, o nosso gesto já vai ser grande. A voz já vai falar mais forte, talvez até um pouco mais rápido. Se a gente for falar de algo pequeno, vai diminuir o tom de voz, vai fazer gestos pequenos e assim por diante. Então, se nós formos verdadeiros, basta a gente soltar a linguagem corporal, que a nossa expressividade corporal vai ajudar a sublinhar o que for mais importante, a expressar as nossas ideias, e aí a congruência vem como um processo natural. Tem 2 canais no YouTube, tem vários outros, né? Mas tem 2 que eu gosto muito, que são brasileiros, e que estudam muito a questão da linguagem corporal, e eles levam muito até para análise criminalista, que são muito bacanas, talvez algumas pessoas aqui já conheçam, que são o Não Minta Pra Mim, do Ricardo Ventura. Ele faz análises sensacionais, assim, ele pega casos famosos, por exemplo, pega lá, a deputada Flor de Lis, mandou matar o marido ou não mandou? E aí ele analisa a entrevista dela no Fantástico, na Record, e pega microexpressões, congela a imagem, anda frame por frame nas imagens para analisar se ela está sendo congruente entre o que ela fala e o que ela demonstra com a linguagem corporal ou não. E além desse Não Minta Pra Mim, do Ricardo Ventura, tem um outro canal chamado Metaforando. O Metaforando é um pouco mais técnico, assim. Ele analisa questões, ele fala, o ângulo de 42,5 de inclinação, de não sei o quê, mas com o mesmo objetivo, assim, sabe? De perceber incongruências. Porque às vezes a gente pode até ser congruente no macro, então os meus gestos são congruentes com aquilo que eu falo, mas às vezes nas microexpressões nós temos incongruências. Então, às vezes é um leve sorrisinho de canto que pode ser irônico, é um levantar de olhos que pode ser uma expressão de nojo, de repulsa, e essas coisas denunciam. E às vezes a pessoa tem uma impressão em relação a gente, não sabe por quê, e muitas vezes é por causa dessas microexpressões, desses mini gestos. Eu lembro, por exemplo, de um livro do Joey Navarro, sabe, Joey Navarro, que foi também um perito do FBI. Ele tem um livro sobre análise de linguagem corporal que é muito bacana. E um exemplo que ele cita é de um suspeito de crime que ele estava entrevistando para tentar descobrir se ele era o responsável por aquele crime ou não.
E ele não conseguia detectar, porque ele era muito congruente na sua linguagem corporal. E depois, analisando a gravação, frame por frame, ele percebeu um momento em que a pessoa fazia assim, ó, para ele, desculpa o gesto, levantava o dedo do meio, e aí ele... fio da meada, que ele pegou... Você está vendo aí? Anthony, se o pessoal estiver recebendo cortado, também me avisa. Se for do meu sinal, eu posso até tentar entrar pelo outro celular aqui, mas... Eu não sei se é o meu ou se é o teu, porque, veja, eu estou com o sinal cheio, lá no outro apartamento funcionou sempre, eu estou com a minha internet aqui. E para mim parece que também. Uso, e eu não vejo aqui nenhuma... Não está tirando nada, não sei. Eu já soube agora de tarde que tem internet aqui no edifício, mas eu estou usando a minha mesmo, que é para justamente não falhar. Mas, enfim, um detalhe importante, nisso tudo que você falou, há algo que eu chamo a atenção do mentorado ou dos alunos em aula, que é verificar esse triângulo aqui, do rosto de quem você está conversando, está sempre observando se há alguma reação. Por exemplo, quando a pessoa mexe, você falou aí, com a boca. Às vezes, um pequeno gesto, para aqui ou para ali, esse aí que você fez, exatamente, isso significa muita coisa. Tipo, pô, não estou gostando, estou na dúvida. E é importante que a gente fique atento a isso, para poder ter a certeza, ou pelo menos ter ali uma pequena confirmação, eu não vou dizer 100% certeza, mas ter a confirmação, para a imagem do professor está ótima, a imagem dela está ruim. Você está ouvindo aí? É o Paulo que está dizendo. Não sei se é. Agora está muito bom. Você está pelo outro celular, então. Você me aceita ali e eu saio dessa daqui. Não sei, eu acho que está de boa. Você quer sair de novo? Porque agora estava de boa. Olha, ela já volta, gente. Ali a Kelly 2018, obrigado por estar aqui conosco, isso é muito legal. Muito bem, vamos ver se ela, professora, deixa eu ver aqui se ela já está por ali de novo. Adriane Werner, vamos lá. Vamos aqui, Paulo, vamos ver se ela vem agora, já está chegando conosco para continuar esse bate-papo que está super legal. A Adriane recusou porque deve ter sido do mesmo, vamos lá. Mariana afastou e começou a seguir. Muito bem, gente, que legal. Sigam mesmo, tanto a mim como a Adriane Werner. Vamos aguardar um pouquinho. Peço perdão pela tosse. Se vocês estiverem ouvindo aí um eco, é porque a sala ainda está vazia. Nós vamos ter aqui alguma coisa a mais para facilitar isso tudo. Estou aguardando a Adriane voltar. Paulo Carneiro, não precisa ter saído. Estava perfeito a imagem. No final já estava ótimo. Eu também achei, mas beleza. Vamos lá ver, ela já vem aqui. A Adriana já está por aqui, rapaz. Ela não vai nos deixar na mão, não. Olha para isso, que legal. Léo Leão, seja muito bem-vindo, meu velho. Bom te ver por aqui. É isso aí, pronto. Aí já está a menina de novo aí, com esse sorriso muito maravilhoso. Vamos lá, na torcida. Olha, afinal, os ouvintes estavam dizendo, você deve ter acompanhado, que a última cena estava legal. Mas voltando aqui, nós temos pouco tempo, na verdade temos mais de 20 minutos aproximadamente, com relação a verificar, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, independente da idade, quando uma pessoa sorri de verdade, alegremente, aparece aqui o famoso pé de galinha. Pronto. Se a pessoa dá aquele sorrisinho amarelo que é fabricado na hora, tipo, sabe, forçou, vai ser muito menos aqui, e você percebe nessa junção, que está aqui esse triângulo aqui, que há algo errado. Aliás, Adriane, nós aprendemos desde muito pequeno, desde criança, a perceber as expressões faciais. Por exemplo, você deve ter passado por isso, nós temos, não, eu sou mais velho que você, mas a nossa mamãe e nosso papai nos educou parecidamente. Ou seja, a gente muito peralta, corria para cá, corria para lá, enquanto os pais estão conversando com alguém que não faz parte do métier do cotidiano. É uma pessoa estranha. Aí a gente se aproxima, querer falar alguma coisa, e a mãe olhava, o pai, né? A mãe principalmente, bastava aquele olhar que a gente já sabia. Deixa cair fora, senão vou levar chinelada depois. Então, essas expressões faciais,
elas estão conosco, elas precisam ser afloradas, precisamos estudar para entender que, afinal, sim. É por isso que em alguém, deixamos de acreditar em alguém por causa desse detalhezinho. A pessoa está falando e faz assim, ó, começa a se coçar e depois vem com o cabelo aqui assim, aqui para trás, então, está pensando o que vai falar, o que não vai falar, ou seja, não é verdade aquilo que está querendo contar. Enfim, é nessa linha que eu costumo explicar. Então, esse triângulo, se você observar, eu não estou dizendo que seja infalível, mas a gente consegue. Agora, vou falar de mim, tá? Eu não consigo fazer isso com os meus amigos. Você acredita? Que para não ficar decepcionado, eu digo, olha, vamos beber a cachaça, vamos beber nossa cerveja, nosso vinho, vamos dar risadas, e acabou a conversa. Porque se você for fazer isso constantemente, fica até sem graça a vida da gente. Mas é ótimo que você não consiga fazer isso com os amigos, porque justamente significa que você está desarmado, você não está ali analisando as pessoas, você está com as relações. Porque até o grande... Faz parte de todos nós estarmos desarmados vez ou outra. Não dá para você estar 100% diariamente, semanalmente, o mês todo armado. Não dá. Mas eu acho que você entende isso exatamente como nós estamos expondo aqui agora. Então, até um risco que a gente corre quando começa a se apaixonar, porque é muito apaixonante a gente analisar e estudar a linguagem corporal. Mas eu digo assim, você lê um livro de linguagem corporal, o grande risco é que você deixa de curtir as relações. Você começa só a analisar. Você vai assistir um telejornal, você fica brigando com o apresentador, você fica brigando com o repórter, você vai conversar com as pessoas, você fica, o pezinho está apontando para fora, a pessoa está tamborilhando os dedos, ela fez assim com a boca. Desarma, tenta curtir, não precisa ficar analisando tudo, né? Agora, eu quero pegar uma frase do que você falou ali, que eu acho muito bacana, que é a questão do triângulo, né? Eu falo muito sobre o triângulo quando as pessoas me perguntam sobre o famoso olhar nos olhos. E aí eu digo, poxa, as nossas mães desde criança nos ensinam que as pessoas sinceras olham nos olhos, não é? Mas eu digo assim, você já percebeu que a gente não olha exatamente nos olhos? A gente olha mais na boca do que nos olhos. Então a gente olha justamente na região do triângulo. Porque se eu olhar demais nos olhos, isso é constrangedor. Se eu te fizer uma pergunta te olhando nos olhos, você vai ficar assim, né? Parece que eu estou te colocando contra a parede. Então a gente olha com suavidade na região do rosto da pessoa. E intuitivamente a gente olha mais na boca do que nos olhos. Percebemos isso na época da pandemia, quando estávamos usando as máscaras, porque elas prejudicavam demais a nossa expressividade facial, justamente porque escondiam a nossa boca, não é? Então eu digo que quando é uma relação um pouco menos íntima, a gente olha no triângulo entre a testa e o queixo. E uma relação mais íntima no triângulo entre o olho, os olhos e a boca. Então, ou um triângulo mais fechadinho ou um triângulo mais aberto. Mas é isso que a gente faz. Exatamente. O Paulo está perguntando novamente, eu gosto muito dessa interação com os nossos seguidores, aqueles que estão participando. Ele quer saber o seguinte, responda você. Demora para aprender linguagem corporal usando um livro? Ele botou depois um ponto de interrogação. É uma pergunta. O que você tem a dizer? Não demora, depende da nossa dedicação. Mas eu acredito que, pelo menos para mim, o caminho natural foi, a partir da curiosidade de começar a ler os livros sobre comunicação corporal, muito mais de analisar os outros, que é muito o que acontece quando uma pessoa faz um curso de oratória também. A pessoa se torna muito mais observadora. Eu lembro, sempre cito o exemplo de uma grande amiga, se tornou uma grande amiga, mas começou a relação comigo sendo minha mentorada de comunicação, que é uma dentista, doutora Luciane Signorini. Ela estava fazendo pós-doutorado quando fazia mentoria comigo, e ela chegava nas aulas, nos encontros, e dizia assim, Adriane, você está desfazendo os meus mitos. Por quê, Lu? O que aconteceu? Porque o professor fulano de tal, que eu era fãzona dele, agora eu chego na aula e fico dizendo assim, o professor está nervoso, o professor não planejou a aula de hoje. Então, aqueles que para mim eram supra-sumo, agora eu fico percebendo falhas. Então, isso é muito natural. A gente fica muito mais observador. E esse é um aprendizado importantíssimo, Paulo. Quando a gente observa mais nos outros, a gente também está trabalhando na gente mesmo. Qual foi o meu caminho, por exemplo? Quando eu comecei a trabalhar
Na reportagem de televisão, isso há 31 anos atrás, eu tinha uma linguagem corporal muito travada. Inacreditavelmente, porque eu já fazia teatro e eu estudava canto lírico, cantava em coral, num coro cênico. Então eu tinha muito trabalho de expressão corporal. Mas na hora de segurar o microfone, de ter uma câmerazinha ligada ali na frente, eu parecia um soldadinho de chumbo. Então, e eu digo que o soltar o meu corpo foi graças a uma terapia com uma fonoaudióloga que eu fiz, que é uma fonoaudióloga especializada em televisão aqui, e ela ia muito além do trabalhar somente a voz, ela trabalhava muito a questão da expressividade. Então, eu acabei soltando muito mais os meus gestos depois desse contato com ela, dessa terapia. O Paulo já comentou lá, eu já sou meio observador das palavras erradas. E imagina se eu ler um livro de linguagem corporal. Ah, Paulo, leia, é uma delícia. Só a gente tem que cuidar para não sair corrigindo todo mundo por aí, que é o que a gente faz com as palavras também, né? E aí, manda uma mensagem fechada lá, olha, estava incongruente aqui, houve uma dissonância ali. Faz parte. O Paulo está aqui dizendo o seguinte, olha, ele tem autoestima, que ele diz assim, eu já sou o observador das palavras erradas. Imagina se eu ler um livro de linguagem corporal. Pois bem, eu aprendi, vou explicar rapidamente. Eu mandei uma vez para um professor amigo meu em Recife, e lá eu tenho alguns amigos professores, portanto ninguém vai saber que professor foi esse. Eu mandei um texto que foi psicografado, se eu não me engano, esqueci o nome dela. Foi uma senhora que psicografa uma série de textos. E quando você pega um texto daquele, você não corrige o português. Ali tem uma mensagem. E o que interessa não é se está escrito certo ou errado, mas a mensagem. Não é uma reportagem, não é um texto que você escreveu. Ele foi psicografado. E ele me mandou de volta com tudo corrigido de português. Aí eu disse para ele assim, e você entendeu a mensagem? E ele disse, eu não prestei atenção à mensagem, eu só prestei atenção no que estava errado. Aí, tia, aí eu digo a você, que comunicação é essa que eu exijo do outro se eu não entendo nem sequer a própria mensagem? Porque, por vezes, a gente sabe, a gente procura não falar errado, mas acontece. Por vez ou outra sai, falha, falamos alguma coisa que não tem nada a ver. E também eu não sou de falar palavrões, mas vez ou outra, principalmente aos mentorados, porque assim, você sabe, vez ou outra você tem que ouvir e não o que ele quer ouvir. Porque se você deixar na base de tá tudo bem, querida, dali de 6 meses, olha, eu não aprendi nada, você aprendeu, você só não está usando. Então tem que jogar às vezes duro para que eles possam realmente ir para frente. Você sabe que é verdade. Nosso cérebro ele fica na zona de conforto, ele é um órgão acomodado. E se tem que sair um pouquinho da rotina, e quando nós ensinamos alguém, você sabe muito bem, que o mentorado da rotina, eu costumo chamar de inércia. Se não sair da inércia, não vai evoluir. Então, vez ou outra, nós temos que jogar um pouquinho duro. E nessa comunicação de palavras, às vezes a gente fala uma coisinha ou outra que escapa. Para mim é normal. Agora me conta, você estava dizendo que já cantava em coral, já fazia teatro, e na hora de estar diante da câmera tremia, ou seja, ficava dura. Isso, porque é emocional. Mesmo eu tendo trabalhado a questão da presença de palco, falar para um público que você não sabe quem é mais difícil. Então, falar para uma câmera, que é uma coisa fria, em vez de falar para uma pessoa, para mim, naquele momento, era uma dificuldade bastante grande. Então, o que acontecia? O meu corpo contava essa dificuldade. Eu ficava com os olhos assim, tensos, né? O microfone duro aqui na frente e zero linguagem corporal. Aí eu precisei primeiro ficar à vontade, entender que eu não estava falando para uma câmera, que eu estava falando para as pessoas que iam assistir depois, para aí sim conseguir desenvolver uma linguagem mais conversada, que é sempre o objetivo. É muito importante esse teu depoimento, porque, por vezes, as pessoas não pensam que a gente já passou por algo que eles estão passando agora. E isso é um exemplo fantástico, porque depois de 20 e tantos anos de experiência, trabalhando, fazendo, levando, etc., claro que nós temos o nosso jeito de ser, é bem natural, é bem à vontade. Mas eu também tive meus momentos
em que eu fiquei, tremi na base, e meu Deus, agora não sai mais nada. Foi quando eu comecei a pensar, está na hora de procurar curso de oratória. Foi na Alemanha. Eu patrocinei um evento de brasileiras e brasileiros fazendo moda, e no final quiseram me agradecer, e eu de boa, tudo jeito legal. Só que não é que pediram para eu dizer algumas palavras. Sabe quantas palavras eu disse? Nada. Fiquei com o microfone na mão, não saiu nada. Aí foi quando eu caí na real. Então é importante que as pessoas saibam que nós, no caso você principalmente, que já fazia teatro, já trabalhava com o público de alguma maneira, também tivemos esses momentos. Por isso é que chegamos onde estamos agora. Porque passamos e sentimos a necessidade. Quero chamar atenção para isso. Saia da inércia, gente. Há momentos que nós precisamos pensar. Eu sei que sou capaz, só preciso começar a fazer. Simples assim. Sem muita... E outra coisa que eu costumo dizer, eu bebo um bolinho de cachaça, mas nunca antes de uma apresentação. Nunca. Eu não faço isso. Posso sim depois, já com o pessoal, ali estamos de boa. Agora, eu não aconselho isso, porque você sabe, muita gente pensa, e se eu tomar uma coisinha para relaxar? Não é legal. Não, não na minha opinião. Então, tirar a concentração, amortecer as pregas vocais, você vai forçar a voz sem perceber, é danoso. É verdade, é verdade. Agora, outra coisa que a televisão me ajudou muito na oralidade foi o tom de voz. Porque pelo fato de eu ser cantora antes de ser jornalista, a minha voz era muito aguda. A minha voz falada era muito aqui, né? Voz de cabeça. E aí também, na fono, eu trabalhei de buscar dentro do meu registro uma voz um pouco mais grave. Hoje a minha voz é muito mais encorpada do que era há 31 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso. E não é forçar a voz, é buscar dentro do meu registro um tonzinho mais grave. É uma dica que eu sempre trago para as mulheres, porque nós mulheres temos uma tendência muito grande a deixar que a voz fique aguda. Qualquer coisa que altere o nosso estado emocional, para o bem ou para o mal. Se a gente fica muito feliz, a voz sobe. Se a gente fica muito brava, a voz sobe. Então, sempre que perceber, buscar um tonzinho mais grave, porque a voz mais grave é considerada mais agradável, mais serena, provoca mais credibilidade. Então, é assim que acontece. Ó, o Paulo já tem mais comentários ali, ó. Você quer trazer para gente? Ele se refere ao som do E e o I. Né? Se escreve SE, C, mas a depender em que parte do Brasil você está, há digamos, um hábito, um costume que a gente pronuncia si quase ao SI. Eu tive uma vez conversando com alguns alunos pelo Facebook, teve um aluno que disse assim, mas professor, o senhor está pronunciando errado, o senhor, em vez de falar C, está dizendo si. Aí eu tentei explicar para ele que, a depender de onde nós estamos, há um pouquinho, o som sai diferente, mas o si, qualquer pessoa entende. Se eu estou dizendo, se não fosse eu, se não fosse você, tem algumas frases para entender. Então, nós temos que também entender que esse som, ou esse tom, não é o tom, é o som da palavra, por vezes pode sair um pouquinho. Ele está dizendo que nós falamos aqui alguma coisa. Olha o Nenê lá de Pernambuco, o Nenê que é o Flávio Vieira. É a questão da oralidade mesmo. Eu, por exemplo, sou curitibana. Curitibano põe E até onde não tem. Fala advogado em vez de advogado. Pois é. Mas o sotaque, e cada vez mais é um sotaque alastrado no Brasil, essa troca do E pelo I e do O pelo U. Mas na oralidade, essa é a fala mais natural hoje em dia. Então, ó, pedido, ninguém vai fazer. Você assinou o pedido dizendo que você vai fazer o exame, né? As pessoas não falam assim. Você assinou o pedido dizendo que você vai fazer o exame? Então, fica muito mais próximo do I e muito mais próximo do U do que propriamente do O e do E. Mas você tem toda a razão, Arroio. Depende muito da região. Por exemplo, no Paraná, costuma-se arrastar um pouco mais no E. Algumas regiões aqui, algumas cidades aqui do Paraná falam leite quente mesmo. No norte do Paraná, por exemplo, já é leite quente, completamente diferente. E aqui em Curitiba é um misto, né? Nem leite e nem leite, é um leite, né? É um E, mas
sopradinho aqui em cima do dente, assim. Então, muda muito de região para região. No Rio Grande do Sul, em algumas cidades, pronuncia-se leite quente. Em outras, leite quente, né? Tu vai a Porto, né? Eu gostei desse leite quente. Alongar as vogais. Então, nossa, essa riqueza. E eu sou uma apaixonada por isso. Eu digo que os nossos diferentes sotaques são a nossa riqueza cultural, a nossa identidade cultural. Toda essa diversidade é que é o bonito mesmo. Exatamente. Eu, inclusive, adoro o sotaque do pessoal do Nordeste, em especial o pessoal que está em Pernambuco e o interior da Bahia. Eles têm uma forma de se expressar, de falar. Na Bahia é mais lento, mais tranquilo. Pernambuco é um pouquinho mais veloz, mas eles falam de maneira que soa, o som é agradável de ouvir, e claro, também com terminais, às vezes você pensa, falou isso, falou aquilo, mas é uma questão de hábito, com o tempo você vai conhecendo aquilo, passa completamente despercebido. Na hora de escrever... Que não quer calar. Você é natural de onde? Eu sei que você mora na Bahia, mas o seu sotaque é tão misturadinho, porque você tem o R de São Paulo, mas você tem o S chiadinho, do Rio de Janeiro, do Nordeste, de Santa Catarina. Então vamos lá. Eu sou nascido e criado em São Paulo e um determinado dia eu resolvi fazer faculdade em Lisboa, Portugal. Quando eu cheguei em Lisboa... Seu sotaque. Isso, tem muito a ver. Quando cheguei em Lisboa, conversava com a malta, estava ali a bater papo com aquela rapaziada toda. Enfim, um dia resolvi ir a Berlim, na época que o muro de Berlim ainda estava lá. E aí conheci a mãe do meu filho, a Connie. E você sabe que o homem, o ser humano, quando se apaixona, ele não quer saber de mais nada. A paixão é um sentimento que você não controla, não adianta querer dizer que não tem jeito. Fiquei em Berlim durante 22 anos e de Berlim viajei para muitos lugares. Depois de lá, continuei viajando. Então, convivi com muitas pessoas de diferentes países. Morei também em Israel, por exemplo. Morei em Cuba, olha que coisa louca. São contrastes aí que você viu. E é muito legal, e é o que eu digo, eu não sou desta região ou daquela, eu me adapto, porque o ser humano é um animal de adaptação. Isso era o meu amigo Pedro Jacinto, português de Lisboa, conhecido como, vou explicar, alfacinha. Aí você diz, o que é o alfacinha? Alfacinha é o filho do lisboeta. O lisboeta é filho de alguém que chegou em Lisboa e teve um filho em Lisboa. Mas o pai não é lisboeta, nem de Lisboa, ele vem do interior. Então, o lisboeta tem um filho, ele já nasceu lá, tem mais um filho, então esse filho é alfacinha. E essas coisas a gente vai adquirindo. Como, por exemplo, outro dia conversando com uma criança, eu perguntei, quem nasce no Rio de Janeiro é conhecido como... ficou assim na perna. E São Paulo? Então nós sabemos que São Paulo é paulistano, quem está na capital, e paulista, quem está no estado. E você adquire esse sotaque. Só tem um detalhe, quando eu estou em Portugal, as pessoas dizem que eu sou do Brasil. Quando eu estou com os portugueses lá em Berlim, eles dizem que eu sou de Portugal. Você vê que há uma diferença pela região que a gente está. Isso é muito legal. E é por isso que eu digo que nós temos que ouvir o som. Por exemplo, eu fiquei 1 ano na Alemanha sem falar alemão. Até um dia, eu trabalhando no restaurante, o alemão adentrou e disse assim, Arroio, Mariscut. Eu não sabia o que queria dizer isso, mas eu entendi a pronúncia. Eu disse, espera aí, eu consigo repetir, Mariscut, eu vou saber o que é. E ele disse assim, fique bem, faça bem. O que é para nós, tudo bem, fique de boa. E aí foi a partir daí que eu comecei, então, a entender, foi muito rápido compreender alemão. Aí já fui para a escola, já fazia tudo, era muito mais fácil. Porque a gente tem que aprender a ouvir e não ficar... Quando você se deu conta, você estava entendendo o que as pessoas estavam dizendo para você. Legal isso. Isso é muito isso. E é muito legal isso, porque você tem a facilidade de se comunicar, é o que nós vimos falando, né? É escutar, perceber o som como é, porque você sabe o que acontece também, Adriana? Não vamos fugir da incongruência não, mas aqui tem a ver com isso. É que, por vezes, nós estamos conversando com alguém e a nossa ansiedade, a nossa vontade de continuar falando é tanta que quando nós paramos, até por educação, enquanto a outra pessoa fala, nós estamos matutando aqui, pensando que vamos continuar falando.
e não prestamos atenção de verdade no que a outra pessoa está dizendo. E é aí que há o ruído de comunicação. É quando eu falo o quê, falo errado, falo certo, enfim. Nessa hora precisamos não ficar atentos. Eu não sou professor de português, então não quero ficar prestando atenção se você falou certo ou errado. Eu quero saber o que você quis transmitir. Aliás, quando você traduz do alemão para português, se nós formos traduzir literalmente, palavra por palavra, vamos traduzir tudo errado. O que você traduz é o sentimento, o que foi que aquela pessoa quis dizer com aquilo. Por exemplo, nós falamos de grão em grão, a galinha enche o papo. E na Alemanha eles dizem, pouco a pouco a vaca faz muito cocô. Então você veja, o sentido é o mesmo. Agora, se eu traduzir para você, as vacas também fazem muito cocô, você vai dizer assim para mim, o que esse cara está querendo me dizer? O que tem a ver? Você entendeu? Exatamente. Então, é o sentimento. Eu tenho uma prima, que é a Rosemarie Arroyo, professora de inglês em Nova York, onde ela é reitora de uma escola, e ela traduziu Dom Quixote, como é o nome do autor, todo mundo sabe, gente. Dom Quixote. Cervantes. Ela traduziu Cervantes e ganhou na Espanha um prêmio do governo espanhol por ter sido a melhor intérprete do Cervantes, ou seja, do Dom Quixote para outras línguas, que foi português e foi inglês. E conversando com ela, ela me disse, eu não traduzo as palavras, eu traduzo o sentido, o sentimento, o que é que você quer falar. E nessa hora é importante a questão da congruência no que nós estamos falando. Olha porque que coincidência, olha só, consegue ler aí, ó? Para mim tá de trás para frente, mas peraí, muda. É uma frase do Don Quixote, na capa do meu Moleskine, olha só. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Muito bem, que maravilha. Mas olha, nós chegamos ao final da nossa live, já estamos com quase 50 minutos. Sabemos que daqui 3, 4 semaninhas estaremos novamente aqui. Eu fiquei muito feliz em estar vendo você hoje. Você está radiante. É claro que o Pepe tem muito a ver com isso também. O Pedrinho que apareceu por aí, que deixou você toda feliz. Você apareceu depois disso em fotografias e tudo, um sorriso até as orelhas, muito legal. Eu quero agradecer a cada um desses que estiveram aqui conosco, que estão participando, estão interagindo. E a você, querida, claro, como sempre, fico extremamente agradecido. Muitíssimo obrigado. Você sempre dando o teu show, sempre com esse entusiasmo, com vontade de colocar. E hoje, olha, aqui a professora Luz dizendo que foi sensacional a abordagem dessa live, etc. E foi muito legal. Para mim, muito importante o teu depoimento, que é para as pessoas saberem. Olha, está vendo aí a professora Adriana, que hoje é uma campeã na comunicação, também teve os seus momentos de dificuldades. Quem não teve a dificuldade não sabe passar na experiência. Vamos fazer nosso coraçãozinho? É isso aí. Ó, gente, faça uma foto, manda pra gente aí, que é pra gente postar depois lá nos nossos stories, sorrindo. Com pé de galinha. Pé de galinha e tudo. Vai na minha idade, tá fugindo da felicidade. Gente, vai de novo, vai agora a foto aí pra gente. Eu gostei dessa. Vamos mudar um pouquinho. Vai. Valeu, querida. Eu acho que deu tempo de todo mundo fotografar. Beijão pra você também. Todo mundo que passou por aqui, que está aqui com a gente. Mês que vem tem mais. E vamos achar lembrando que a live fica à disposição no teu canal, fica à disposição no meu canal. Quem estiver aí nos seguindo, siga um e o outro, que é para a gente ter mais seguidores também. E quando tiverem alguma dúvida, é só nos perguntar, que nós estamos aqui de boa para responder sem esconder nada. Não é verdade? Muito bom. E com total congruência. Exatamente, querida. Um beijão. Beijo. Até a próxima. Daqui a algumas semanas estaremos de volta. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, querida.